Bom dia, igreja. Bom dia. Que linda manhã de domingo, amém? Você realmente se prostra? Nós cantamos. Cantou de verdade? Deus quer saber a verdade. Como dentista, eu lido constantemente com a oportunidade de renovação, modificação do sorriso das pessoas, né? Muita gente me procura porque quer fazer uma verdadeira transformação no sorriso. Quer, mas na verdade tem medo. Apesar de todos os recursos, de toda a ciência, tudo que está à disposição, as pessoas, na hora de decidir se querem ou não fazer essa transformação, ficam com medo. Medo do novo. Abram suas Bíblias em Mateus capítulo 17, 1 a 9. O Monte da Transfiguração. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. O Monte da Transfiguração. Quando Jesus escolhe 3 discípulos e os leva com ele ao topo de um monte e ali se transfigura diante deles, deixa-nos uma lição fantástica sobre o que a sua vinda representaria, sobre o que isso traria na vida de cada um de nós. Então, nós vamos escolher alguns detalhes desse episódio. Primeiro, a transfiguração propriamente dita. Foi um processo totalmente sobrenatural e totalmente espontâneo. Não foi acidental, não foi algo que provocou, mas sim a vontade de Jesus se manifestando ali. Ele decidiu subir ao monte, ele decidiu e escolheu 3 dos seus discípulos para testemunharem o que ele faria lá no alto. Algo digno de um Deus, somente algo digno de Deus. Ninguém mais e ninguém menos poderia fazer o que Jesus fez, se transfigurar em luz diante dos 3 discípulos. Engraçado que nos 3 evangelhos, Marcos, Mateus e Lucas, nós vemos a transcrição dessa história. Mas no evangelho de João, que estava presente, ele não narra a transfiguração. Então, por que, João, você não contou? João foi além, ele já tomou por certo que Jesus é luz. Então, no evangelho de João, já no primeiro capítulo, versículo 4 e 5, ele diz... Primeiro capítulo do Evangelho de João. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens.
A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No versículo 8, ele continua falando sobre João Batista, dizendo que João Batista não era luz. Ele diz, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. João, o evangelista, que esteve presente no monte, ele tinha convicção de que Jesus é luz, que Jesus é Deus, porque ele testificou a transfiguração. Conforme Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo mostra lá que Jesus, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de um servo e reconhecido em figura humana, a si mesmo se entregou, se humilhou. Reconhecido em figura humana, o Verbo se fez carne. Jesus era reconhecido em figura humana enquanto estava aqui, mas no monte ele se transfigurou em luz novamente. E quando nos ensina de um outro monte, do sermão mais profundo e importante que a gente se lembra, que a gente tem registrado, Jesus revela: vós sois agora a luz do mundo. Ele, a luz, veio ao mundo para que nós que estávamos nas trevas tivéssemos luz. Mas naquele outro monte, onde ele pregou o seu sermão, ele disse: agora vocês são a luz do mundo. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens. O sermão era de transformação. O sermão do monte era um convite para que nós nos transfigurássemos, para que nós nos transformássemos, para que nós nos renovássemos. O tempo todo o sermão diz: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo. É o momento de uma nova era, de uma nova vida. Nova vida em Cristo. Outro ponto que eu queria abordar com vocês lá naquele monte da transfiguração. Moisés e Elias conversavam com ele. Mesmo transfigurado, Jesus conversava. Ou seja, a sua identidade permanece. A sua inteligência permanece. Quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele estava fazendo aqui. Jesus continua com toda a sua lógica, todo o seu raciocínio, toda a sua compreensão, todo o seu entendimento. A transfiguração não mudou. E também não mudou para Moisés e para Elias, que conversavam com Jesus. Jesus ainda era o Verbo de Deus, que se fizera carne e que agora por um tempo voltava a ser luz. O mesmo pode ser dito de Moisés e Elias, que já tendo passado pela morte, ou partido desse mundo, porque Moisés foi sepultado por Deus com os olhos abertos, ainda enxergando, e seu corpo ainda com vigor. Deuteronômio, capítulo 34, descreve que Deus o sepultou de uma forma sobrenatural. Não sabemos, ninguém sabe onde está o corpo, onde foi enterrado. Nas terras de Moabe, ninguém sabe onde foi enterrado, sepultado Moisés. E Elias? Elias foi trasladado em vida. Provavelmente seu corpo foi transformado, a exemplo daquilo que nos é anunciado em Tessalonicenses 4. Quando Jesus voltar, alguns que estiverem vivos serão transformados, porque esse corpo terreno não pode herdar a imortalidade, viver no celestial. Mas continuam como Moisés e como Elias. Continuam com a sua identidade preservada. E isso é uma segurança para nós.
Jesus veio para que nós fôssemos transformados. Deu-nos uma nova vida, mas garante que não perderemos a nossa identidade. E isso nos traz segurança, porque muitas pessoas temem passar pela transformação da fé, com medo de não se reconhecerem mais. E isso é o que é mais belo. Quando somos transformados por Deus, nós assumimos a nossa parte na história divina. De simples criaturas, passamos a ser filhos, família de Deus. E essa é uma grande mudança. Outro aspecto que eu quero abordar daquele monte da transfiguração foi a reação de Pedro. Meio estapafúrdia. Mestre, vamos construir 3 tendas. A reação humana diante do sagrado é algo curioso. Muitos de nós, quando descobrem um tesouro, quer guardá-lo num cofre, quer guardá-lo numa caixa, quer colocar sobre um pedestal, colocar sobre o umbral da parede, mas mantendo uma distância de respeito. A gente quer destacar aquilo que é sagrado do lugar comum e então criar um santuário. Pedro resolveu criar 3. Vamos fazer 3 tendas. Quem era Moisés? Própria descrição de Deuteronômio, o maior profeta que já existiu em Israel. Não houve outro igual Moisés, está lá na descrição. Elias também é descrito como o maior profeta de Israel, que sequer passou pela morte, foi trasladado aos céus diretamente por Deus. Então Pedro, na sua ingenuidade, resolve fazer 3 tendas. Uma para Elias, o grande Elias. Outra para Moisés, o grande libertador de Israel, Moisés. Outra para Jesus. Deus intercede naquele mesmo instante e fala: pode parar. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Se tiver que fazer uma tenda, faça somente para Jesus. O judaísmo terminou. Moisés e Elias já cumpriram seu papel na história. Agora é o momento de ouvir a Jesus. E ele não é um grande profeta. Ele é o Filho de Deus. Deus tinha tanta coisa para dizer naquele monte. Poderia dizer o que quisesse. Poderia passar horas discursando com aqueles 3 como testemunho. Mas bastava a Deus dizer uma coisa. E foi o que ele disse. Jesus é o meu filho. A ele ouçam vocês. Quantos e quantos cristãos não construíram santuário para Jesus em suas vidas? Um santuário físico. Muitas residências têm lá um altar em algum canto. Ou com uma imagem, ou com uma referência, ou a Bíblia em cima de um púlpito, de um pedestal, de uma mesa, de um aparadouro. Outros construíram um santuário na sua agenda. Domingo é dia de Deus. Domingo é dia de Jesus. E o santuário dos domingueiros. Domingo eu vou lá de tal hora, louvar, adorar, acabou, fecho meu santuário e vou para a minha vida depois dali. Outros constroem um santuário de fachada, de aparência. Escolhem como se vestir, escolhem o tom de voz, escolhem as palavras que vão usar, mas são verdadeiros túmulos caiados de branco. Porque lá dentro tudo está cheirando mal. Tome cuidado, porque se nós queremos que Jesus de fato seja
reconhecidamente o Filho de Deus em nossas vidas, precisamos ouvir o que ele diz. E ouvir implica em mudar. E mudar, essa transformação, exige submissão, coragem. Não podemos ter medo. A intervenção divina era a última coisa que eu queria abordar. Deus falou pela última vez de viva voz à humanidade. E ele disse: este é meu filho amado, a ele ouvi. Deus está dizendo para Pedro: faça só uma tenda, Pedro. Deus está dizendo para nós: não vacile. Deus está dizendo para o mundo: é chegada a hora. O reino estava próximo. Toda a mensagem do Velho Testamento apontava para Jesus. Toda a mensagem de João Batista apontava para Jesus. Quando Jesus inicia seu ministério, ele diz: é chegada a hora. Não há mais o que esperar, não há mais o que esperar. É chegada a hora. O Filho de Deus estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o recebeu. Mas como diz em João 1,12, a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus também, a saber, aos que creem no seu nome. Deus está dizendo: sejam transformados. Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? Vocês se lembram? Um casamento em Caná, na Galileia. Jesus transformou água em vinho. Jesus transformou o pão sem fermento no seu corpo. Transformou o suco da videira no seu sangue. Jesus quer transformar o que você tem em algo novo, muito melhor. Quando ele transformou a água em vinho, no melhor vinho que o mestre Sala já tinha experimentado, ele mostrou qual é o seu poder, o que ele pode fazer em nossas vidas. Entregue o que você tem para Jesus, o que você é para Jesus, e ele irá transformar em algo muito melhor, muito superior. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele roga: irmãos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Transfiguração, transformação, renovação pelas palavras de Jesus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Medo? Não te atemorizes, são as palavras de Jesus. Amém? Tenham todos ótimo domingo.